Graça e paz, meus amados irmãos. Um bom dia a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê um dia na sua graça, cheio de graça, cheio de paz, cheio da presença do seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Queria estar meditando com os irmãos nessa manhã, concernente a alguns assuntos que nós já temos avançado aqui no campinho e nós estivemos falando, com relação ao relacionamento de Deus com o homem, como é esse relacionamento que o Senhor tem com o homem. O relacionamento de Deus antes da queda, enquanto o homem era inocente lá no paraíso. O relacionamento de Deus com o homem caído, ou seja, depois da queda. E o relacionamento de Deus com o homem depois da redenção, como se Deus se relaciona. E a gente percebeu e vimos, segundo as Escrituras, que Deus ele nunca mudou o seu relacionamento com o homem. Mesmo o relacionamento que ele tinha com o homem na queda, na inocência, que era lá no Jardim do Éden, Deus ele continua tendo esse mesmo relacionamento com o homem ainda caído, e depois da redenção, Deus continua tendo o mesmo relacionamento com o homem e considerando as coisas conforme a responsabilidade do homem, É um relacionamento que Deus ele espera a responsabilidade do homem, porque Deus criou um homem responsável e um homem que tem vontade, um homem que tem decisão, um homem que decide. Então Deus fez um homem com livre-arbítrio, com livre escolha. O homem tem a sua vontade, os seus desejos, Deus não criou o homem que não tivesse vontade, que não tivesse desejo, mas Deus criou um homem com vontade e desejo, E Deus colocou o homem no jardim com a árvore ali do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, para que o homem comesse da árvore, esperando Deus que o homem comesse da árvore da vida e vivesse, segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus eterno. Mas o homem poderia escolher também da árvore que ele não deveria comer, que Deus disse que ele não comesse daquela árvore, Mas o homem era livre, e a gente sabe que o homem escolheu a árvore que Deus mandou que não era para comer. O homem não escolheu se alimentar segundo a vontade de Deus, Quer se alimentar, a gente sabe que a árvore da vida é uma figura do próprio Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus, E o homem passa a viver a sua vida pela sua própria vontade, a vontade da sua carne, dos desejos do seu coração. E eu queria dando continuidade, nesse assunto, mas não do relacionamento de Deus. Isso a gente já estudou, na inocência, na queda e na redenção, com o homem redimido, mas um assunto que é até um pouco complicado, um assunto difícil. E a gente vai aos pouquinhos, a intenção não é falar tudo hoje, eu creio que não dá nem tempo de falar tudo hoje, mas dá uma introdução e conforme as semanas forem passando, a gente vai dando continuidade a esse assunto, que seria o assunto da predestinação, eleição e predestinação. Que a Bíblia fala que nós fomos escolhidos, fomos eleitos. A palavra eleito nada mais é do que escolhido. Deus ele escolhe, ele tem a sua eleição. Da mesma forma que Deus criou o homem e deu o homem a capacidade de escolha, Então nós escolhemos, nós podemos escolher a árvore da vida, podemos escolher a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus ele também escolhe, ou seja, ele elege. O que é eleição? Eleição é escolher. Quando a gente vai votar, que a gente tem a nossa obrigação como cidadão de votar, o que nós fazemos na votação, que é chamada de eleição, Nós vamos lá escolher um candidato. Então, eleição, ela significa escolha, Então, nós somos eleitos e predestinados pelo Senhor. E a gente vai estar estudando um pouquinho
como é que se dá essa eleição e essa predestinação, né? Que Deus diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo pelo Senhor. E também, né, Deus nós sabemos que Deus é soberano, mas Ele não escolhe, não elege, nem predestina de uma forma arbitrária, né? Mas Deus ele tem a sua forma de escolher conforme o seu caráter e a sua justiça, porque Deus ele é justo, ele é bom e ele é reto. E a gente vai estar tocando vários assuntos, né? Com relação a isso para que a gente venha entender. Porque tem alguns textos que falam, por exemplo, que Deus ele faz vaso de honra e vaso de desonra, né? E tem outro texto que fala que Deus ele endureceu o coração de Faraó. Então, como seria isso? Se todos nós somos criaturas de Deus, será que Deus ele criou alguns para, né, serem filhos de Deus e outros ele criou para perdição? Nós fomos escolhidos para sermos salvos e outros foram escolhidos para perecer? Como que se dá essa eleição? Né? A gente sabe que Deus ele é bom, justo, e as Escrituras ela nos mostra, né, como Deus age, como Deus é, e a gente tem que conhecer, né, o Senhor conforme diz as Escrituras. Eu queria estar lendo alguns textos com os irmãos, até onde o Senhor nos permite hoje, e numa outra oportunidade a gente vai avançar, né? Atos 10, 34. A gente vai ler dois textos que a gente vai ter como base, né? Essa ministração toda. Atos 10, 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente vê aqui, né? Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então isso é uma afirmação das Escrituras. O Espírito Santo aqui está falando pela boca de Pedro que Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso é Romanos 2, 11. Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, vai estar falando a mesma coisa. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ora, aí a gente fica na interrogativa. Se Deus ele não faz acepção de pessoas, por que a Bíblia fala que alguns vasos, Deus fez alguns vasos de honra e vasos de desonra, né? E a Escritura fala também, vou estar lendo aqui um outro texto aqui em Apocalipse 2, 7. Livro de Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então esse texto aqui a gente vai ver de Apocalipse, esse versículo que está falando ao vencedor. Então será que Deus ele criaria vasos de honra e vasos de desonra, já que vai haver vencedores? Nessa Bíblia fala que vai haver um julgamento, que é o tribunal de Cristo. Como é que se dá isso? Então, se Deus ele fez vasos para desonra, para perecer, então Deus ele fez homens, né? E depois Deus vai julgar esses homens que foram feitos por Ele, para que fossem justos, para que não vivessem uma vida de acordo com a sua vontade. E agora Deus vai condenar esses homens, se o próprio Deus fez eles como vaso de desonra. E se Deus fez vasos para honra, então não haveria vencedores, porque eles já foram formados já para serem vencedores, né? E Deus não é assim, né? Então são versículos que assim a gente precisa, na luz das Escrituras, nos esclarecer
desses versículos, porque se tem vencedores e tem perdedores, né, já que vai ter vencedores, e a Bíblia fala também que tem pessoas que não vão vencer. Como isso se dá? Né? Dar-lhe-ei de que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Nós já comemos uma porção da árvore da vida, né? Uma porção que é para salvar quando nós cremos no Senhor Jesus, aceitamos a graça. Né? Então Deus colocou essa árvore da vida e nós comemos dela para a salvação do nosso espírito, quando nós cremos no Senhor Jesus, né? Na sua obra de redenção, na sua obra realizada ali na cruz, né? De morte, ressurreição, ascensão, derramamento do Espírito, né? Ressurreição do Senhor. Então nós já comemos a primeira porção da árvore, mas, como eu disse, a gente já estudou no relacionamento que Deus tem com o homem, o mesmo relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva é o mesmo com o homem caído e é o mesmo com o homem redimido. Né? O homem caído, nós já comemos essa primeira porção, que é para a salvação do Espírito, novo nascimento, né? Que se dá no nosso Espírito, nascemos de novo do Espírito, né? Já temos o nosso Espírito salvo, não perdemos essa salvação, né? Esse é dom de Deus, não vem de nós, é dom de Deus, né? E agora nós precisamos, né, avançar, porque a salvação de Deus ela não fica somente no Espírito, temos que avançar para a salvação da alma e para a salvação do corpo. Então necessitamos de comer porção de Cristo todos os dias. Né? Temos que escolher a árvore da vida todos os dias. Todos os dias é posto diante de nós uma porção da árvore da vida. Da mesma forma que era colocado lá no deserto, né? O maná que caía todo dia, caía uma porção. E os israelitas tinham que pegar aquela porção daquele maná ali e comer todo dia uma porção. Né? E essa porção é a graça, que ela nos é dada dia a dia, e nós temos que escolher essa graça, nós temos que escolher a árvore da vida. Todo dia é posto diante de nós a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E nós fazemos as nossas escolhas. Então, voltando, né, falar do relacionamento que Deus tem com o homem, que é o mesmo lá do Jardim do Éden, no período da inocência. A árvore estava no jardim e Deus esperava que Adão e Eva comessem da árvore da vida. Hoje ainda, ele nunca obrigou. Adão e Eva nunca foram obrigados a comer da árvore da vida. Ainda que Deus queria muito, mais interessado de que o homem comesse da árvore da vida era o próprio Senhor, mas ele nunca obrigou. E hoje também o homem, depois de caído, né, Deus ele provém a graça, e o homem também ele tem que escolher se ele aceita a graça, se ele recebe a graça ou não. Né? Como é que ele lidar com a graça? Com responsabilidade ou ele recusa a graça, não aceita a graça? Né? A gente vai estar lendo alguns versículos que falam disso. E nós ainda hoje que já comemos uma primeira porção da árvore da vida para a salvação do Espírito, precisamos estar todos os dias, dia após dia, comendo da árvore da vida, optando pelo Senhor, escolhendo pelo Senhor, decidindo pelo Senhor, né, com responsabilidade. E Deus ele não vai obrigar nenhum de nós a escolhermos da árvore da vida, a comer dele, nos alimentar dele. Né? Nós somos livres, temos livre-arbítrio, né? E Deus ele respeita isso, porque ele nos criou assim, com responsabilidade e com livre-arbítrio. Então ele respeita a nossa decisão. Se nós optamos pela graça, por Cristo, pela árvore da vida, ou se nós optamos pela árvore da ciência do bem e do mal, por andarmos na nossa carne, fazendo a nossa própria vontade. Deus ele respeita a nossa decisão. Então vamos avançar um pouco mais. Né? Romanos 7,19 é um versículo que todos os irmãos conhecem. Né? Romanos 7,19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Eu queria considerar com os irmãos, chamar a atenção que isso aqui foi escrito por Paulo, né? O Espírito está falando pela boca de Paulo aqui nesse texto de Romanos, né?
E eu fui até procurar ver quando que foi que Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Aqui na minha Bíblia ela nos dá uma noção de quando foi que Paulo escreveu isso, né? Então aqui que fala que a conversão de Paulo, na minha Bíblia, né? Estou usando a minha Bíblia aqui, Bíblia Vida, né? Para falar isso. Conversão de Paulo se deu um ano 35 depois de Cristo. Então, depois de Cristo, no ano 35, foi quando Paulo se converteu ali no caminho de Damasco, né? Foi a conversão de Paulo, 35 depois de Cristo. E a composição da carta aos Romanos foi no ano 57 depois de Cristo. Então, quer dizer, Paulo se converteu no ano 35 e escreveu Romanos no ano 57. 35, 45, vamos botar aqui. Ó, 35, 45, 55, 22 anos. 40, 55, 56, 57. 22 anos. Então, da conversão de Paulo, da conversão de Paulo, que foi o momento que ele comeu da árvore da vida, da primeira porção, foi salvo no Espírito, até ele escrever Romanos, se passaram 22 anos. Então, Paulo, quando ele escreve aqui, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, ele já tinha 22 anos de caminhada com o Senhor, né? Então, a gente vê que isso aqui é um texto que ele já é de um filho de Deus falando, não é de uma pessoa, de um ímpio que está falando. É um homem que já tem uma caminhada de 22 anos experimentando do Senhor, né? E essa é a condição do homem caído, né? O homem, depois que ele cai, pela sua alma, pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, ele não tem condição nenhuma de fazer a vontade de Deus, né? Ele não tem condição nenhuma. Então, essa é a condição de todo filho de Deus, ainda depois que crê e que é salvo no Espírito. Queria que os irmãos estivessem prestando atenção, né, que hora eu vou estar falando da salvação do Espírito e hora da salvação da alma, né? Mas eu creio que os irmãos vão saber fazer essa divisão. Mas Paulo ele precisa agora de se alimentar da graça dia a dia para a salvação da sua alma, né? E ele diz aqui, né, no versículo 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele sabe que a salvação agora ela vem pelo Senhor Jesus, né? Capítulo 7, 24 e 25. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Então, o que é que nos livra do corpo dessa morte? A nossa alma por nós mesmos, pela nossa vontade, pela nossa, né, natureza humana caída, não temos condição nenhuma. Mas graças a Deus graças a Deus pela graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nos alimentando de Cristo podemos. Não podemos por nós mesmos, né? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que aqueles que estão em Cristo Jesus, graças a Deus pela graça. Então podemos continuar nos alimentando de Cristo, escolhendo a graça, né? Avançando em Cristo, escolhendo da árvore da vida para a salvação da nossa alma. E é uma escolha diária, né? Que a árvore da vida ela é posta diante de nós dia a dia. Temos que escolher por Cristo, né? Deus ele nos coloca em situações no nosso dia a dia e ele respeita a nossa vontade. Temos que escolher Cristo, né? Avançarmos nele, escolher da árvore da vida dia a dia para a salvação da nossa alma. Efésios 1, 3 e 4. Efésios 1,
3 e 4. A gente está entrando no assunto ainda, a gente nem entrou ainda no assunto, irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Só aí o versículo 3. Olha só que interessante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Olha só que interessante, irmãos. Ele tem nos abençoado com toda sorte, não é com uma só, não. Não é com uma só, com algumas, só com uma parte das bênçãos, não. O texto é claro aqui, e o texto fala que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Não nos falta nenhuma provisão, não nos falta nenhuma porção de graça. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Agora tem o detalhe, nas regiões celestiais em Cristo. Então isso significa que nós recebemos todas as bênçãos espirituais, todas em Cristo. Então, se tem algum lugar que nós temos todas as bênçãos espirituais, não nos falta nenhuma dela, nenhuma provisão não nos foi, né, tirada, nem deixada de nos dar, né, mas elas estão todas em Cristo. Então, muitas das vezes nós não alcançamos elas porque nós contendemos com o Espírito, nós dizemos não para a graça, nós tratamos a graça com irresponsabilidade, né? E escolhemos a árvore da ciência do bem e do mal, escolhemos errado, né? Escolhemos comer do alimento que Deus falou para que nós não comêssemos, e a gente fica sem a provisão, não porque Deus não tenha dado, mas as bênçãos elas nos foram dadas todas elas, mas em Cristo, né? Em Cristo Jesus somos abençoados com toda a sorte de bênção. Uma parte é Cristo em nós e outra é nós em Cristo. Nós em Cristo nós temos... Cristo em nós é a graça. Cristo em nós é graça. Nós em Cristo é responsabilidade do homem, né? Então nós temos todas as bênçãos espirituais quando nós estamos em Cristo, ou seja, andando em Espírito, escolhendo por Cristo, nos alimentando dele dia a dia, né? Aí nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha só que interessante. Da mesma forma que ele fala aqui começa o versículo 4, né? Assim como. O que quer dizer esse assim como? Da mesma forma que o versículo 3, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais, né, nas regiões celestiais em Cristo, dessa mesma forma que nós só alcançamos essas bênçãos espirituais em Cristo, dessa mesma forma, assim como, dessa mesma forma, nos escolheu nele, ou seja, nos elegeu nele, fomos escolhidos em Cristo. Então, esse aqui é o diferencial, antes da fundação do mundo. Ou seja, fomos predestinados, né? Antes da fundação do mundo. Mas somos escolhidos em Cristo. Entende? Então é aí que se dá a nossa eleição. Em Cristo nós somos escolhidos. Nós somos eleitos em Cristo, né? Quando nós escolhemos Cristo, nele nós somos escolhidos. Nele nós somos predestinados, em Cristo. Fora de Cristo não tem eleição e fora de Cristo não tem predestinação, né? Porque o Senhor ele nos escolheu em Cristo, né? Quando nós aceitamos a graça de Deus, nós estamos com Cristo, ele vem habitar em nós,
né? Como todo e qualquer homem, quando aceita a graça também, Deus não faz acepção de pessoas, né? O Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O Senhor Jesus veio para todo, não veio para alguns, para alguma parte para a igreja, né? Deus não amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para a igreja, ou para os eleitos, ou para os predestinados, ou para os escolhidos, não. Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? João, Evangelho de João 3,19. João 3,19 e 3,17, ainda no 3. Vamos ler o 16 primeiro, né? João, Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha aqui a graça. Ele deu. É dom de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para os eleitos, para os redimidos, para os escolhidos, para a igreja, para os predestinados? Não. O texto fala aqui que ele deu o seu Filho unigênito, graça, para todo, né? Não foi dado nem para os eleitos, nem para os predestinados, ou para qualquer classe de homem que fosse, né? Para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Versículo 21. Vamos ler o 19, né, primeiro. O julgamento é este, né? A gente falou ainda agora de julgamento, que haverá um julgamento, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, ou seja, veio para todos, né? Não veio para alguns, para os escolhidos, para os eleitos, para os predestinados, não, veio para todos. A luz veio ao mundo, né? E esse é o julgamento. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então esse que é o problema. O homem, ele rejeita a graça, muitas das vezes pelo amor que ele tem pelo mundo, né? E o homem, ele se torna obstinado no seu coração pelas coisas do mundo, ele rejeita a graça. Então a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, né? Então, esse aqui é uma das primeiras sinais de porquê, como Deus ele faz isso. Nós somos eleitos em Cristo, quando nós aceitamos a graça, né? E o homem, quando ele rejeita a graça, para ele não, porque ele não é porque a graça não veio para ele, porque ele rejeitou, porque ele não quis. Por que ele não quis? Porque amaram mais as trevas do que a luz. Ama as coisas do diabo mesmo, né? E agora a gente vai ver três versos aqui, que vai falar, né, três versos também conhecidos dos irmãos, que vai falar no contentamento do Pai, né? O Pai, ele só tem contentamento em Cristo. Deus, ele só tem prazer em Cristo, né? São textos do batismo de Jesus, da transfiguração e um lá de Provérbios, que fala que Cristo era as delícias do Pai, né? Vamos ver rapidinho. Mateus 3, 17, 5. Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho meu contentamento. Mateus 17.
que é Mateus 17, 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, em quem eu tenho contentamento. A gente vê que o contentamento, o prazer do Pai, ele está no seu Filho. Por isso ele nos escolhe em Cristo, ele nos escolhe no Filho. O Deus ele não nos escolhe, não nos elege, não somos predestinados, porque somos bonzinhos, porque ele viu alguma coisa de boa em nós, um dom que nós temos. Isso aqui é muito bonitinho, muito bonzinho, vou escolher ele. Não é assim. A eleição de Deus ela é feita em Cristo, porque Deus ele só tem prazer no seu Filho. Acho que é Provérbios 8, 30, se eu não me engano. Provérbios 8, 30. Falar o mesmo assunto. Provérbios 8, 30. Então eu estava com ele, falando da coexistência do verbo com o Pai, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Então Jesus falando aqui da sua coexistência com Deus na criação. Então dia após dia eu era as suas delícias. Deus ele tem o seu contentamento, o seu prazer no Filho. Não existe outra coisa no qual o Pai tenha contentamento. Ele só existe, só encontra contentamento no Filho. Se estamos em Cristo, Deus encontra em nós contentamento, porque ele encontra o Filho dele em nós. Não que nós tenhamos algo de nós mesmos, mas porque ele encontra o Filho em nós, Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. Eu acho que já cortou o vídeo, já está na parte B já. Com meia hora, 32 minutos, corta. Marcos 16, 15 e 16. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.